Pessoal, boa noite. Boa noite, me dá um feedback se tá dando para ouvir bem. Como é que tá aqui? Oi, Renatinha, boa noite. Professor Eduardo já entrou. Tailã, tava sumida aqui, boa noite. Me dá um feedback aí, como é que tá o som, por favor. Falando físio, muito bom. Tá bom? Obrigada, pessoal. Então, enquanto eu convido aqui o professor Eduardo Redondaro, eu vou pedir para vocês enviarem essa setinha para ir convidando os amigos de vocês, convidando todo mundo que se interessa por joelho, por anatomia, por lesão esportiva, trauma ortopédica. Então vamos lá, convidando todo mundo. Obrigada, Renatinha. Deixa eu convidar aqui o professor Gustavo, presente aqui em todas as lives também. Oi, Mila, boa noite. Quanto tempo? Ver se o professor Eduardo aqui aceita o meu convite. Vai aparecer para você aí, Eduardo. É só você aceitar o convite. Vamos ver se. Ah, foi. Oi, Olá, Vanessa. Eduardo, tá me ouvindo? Tudo bom, minha querida? Prazer estar aqui. Tudo bem? Prazer é meu. Quanto tempo? Saudade de você. Saudade também. Tá tudo bem? Tá me ouvindo bem? Na luta, né? Sim, com certeza. Estamos sempre. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tudo bem. Maravilha. Então, primeiro quero te agradecer pela oportunidade de a gente estar aqui juntos. Tenho certeza que daqui a pouco vai estar entrando aí a galera que foi meu aluno, que foi seu aluno também. A gente teve Ah, muitos alunos em comum, né, lá na Estácio, especialmente a Estácio do João Shoa. isso. Então, acredito que muita gente aí vai entrar. Então, te agradecer é uma grande honra. Te admiro demais como profissional, como ser humano. E queria que você falasse um pouquinho de você, como é que tá aí na fisioterapia, como é que tá esse mundo do esporte para você, como é que você entrou e começou a se dedicar mais ao esporte e ao joelho? Vamos lá, então. Bom, eu que agradeço, Vanessa. É realmente um prazer, uma honra estar aqui com você. A gente teve uma relação profissional por uns bons anos, né? Na área docente ali. Você também, a recíproca é verdadeira. Você é um profissional que eu respeito e admiro muito, né? Obrigada. Principalmente por ter sido aí uma das raríssimas, não sei se tem histórico de outra, que tenha sido chefe do setor de fisioterapia de futebol profissional masculino. No meu grande Vasco da Gama, que eu sou vascaíno, muita coisa. Eu Tá sei. difícil no momento, mas a gente vai superar. Então, só por essa razão, já te admiro muita coisa, porque você se impôs profissionalmente e conseguiu quebrar barreiras que a gente sabe que no futebol é um meio muito difícil de se trabalhar, né? Mas, enfim, vou te fazer um resuminho, e não foi por um acaso que eu escolhi esse tema de ligamento colateral medial. Vou explicar resumidamente o porquê que foi. Primeiro, você se lembra a última vez que nós nos vimos pessoalmente? Eu me lembro. Foi num evento no João Show? Exatamente. Que eu estava voltando das lesões da ruptura total dos adutores do Henrique, ex-zagueiro do Flamengo que estava na França. Aí eu dei uma palestra lá e tal, enfim, resolvi, graças a Deus nós tivemos uma... Bom, mas deixa eu falar do meu início rapidinho para não perder tempo. Eu comecei no sexto, sétimo período, eu fui fazer uma prova para estagiar no Newton Petroni, o famoso filé, né? Que foi meu mestre aí. E passei na prova, na época, logo depois que eu me formei, ele me contratou para fazer parte da equipe, e dali começou. Dali fomos ele assumiu a direção do curso de fisioterapia da Estácio, nós inauguramos lá a Fisio Barra, na Barra da Tijuca, uma clínica que, para a época, isso foi em 1997, talvez, foi onde eu me formei. E uma clínica, porque em 1997, uma clínica com dinamômetros oscinéticos computadorizados, piscina aquecida, pista de grama sintética, caixa de areia, parte de mecanoterapia totalmente completa. Então, hoje a gente não vê isso. Você imagina em 1997. Então, realmente revolucionou, né? Aí dali eu entrei, logo depois também comecei a lecionar e fui por esse meio. Mas o grande boom, realmente, foi em 2000, que o Ronaldo sofreu aquela primeira lesão, né, da ruptura total do tendão patelar, ele estava na Inter de Milão,
Eu tive a oportunidade de passar algumas semanas com o Newton lá para auxiliar na reabilitação dele. Isso aí foi um divisor de águas para mim. Ali eu vi realmente o que é, né, um atendimento de ponta para um atleta de ponta, como foi o Ronaldo Fenômeno. E dali eu me apaixonei, mas nunca largando a área docente, que é uma área que eu amo, né? Eu amo lecionar, você também. Enfim, passar conhecimento é muito bom. E aí o que aconteceu? Peraí que eu cliquei alguma coisa errada aqui, pronto. E aí o que aconteceu depois? Lecionando, participando de pós-graduações, aí lecionando também, a gente correu aí o Brasil. E em 2011 aconteceu esse fato desse atleta, que estava no Bordeaux da França, ter sofrido a lesão nos adutores, falaram que tinha que operar, e me escolheram para ir para lá, eu fui. Quem me indicou foi o Bruno Maziotti, que hoje está no Arsenal da Inglaterra, um grande amigo e também referência mundial na fisioterapia, né, esportiva. Conseguimos resolver o problema, graças a Deus, sem cirurgia. Voltei para a minha vida normal, lecionar. Isso foi no primeiro semestre de 2011. Aí no segundo semestre de 2011, lá para setembro, talvez, eu não me lembro a data, eu estava no Norte Shopping, na Estácio Norte Shopping, no intervalo lá, e de repente eu vi o telefone tocar, 0033, um número, eu falei, putz, da França, caraca, será que aconteceu alguma coisa com o Henrique? Aí ele me chamou, eu atendi e falei, Henrique, tudo bem? O que aconteceu? Está tudo bem com os adutores? Ele, não, cara, está tudo bem. Mas num treino aqui de ontem, era uma dividida, o cara caiu em cima do meu joelho, eu não me lembro direito como é que foi, está muito inchado, eu fiz a ressonância magnética e falaram que eu vou ter que operar. Eu falei, cara, você tem como me mostrar esses exames? Ele falou, não, porque me proibiram de pegar o exame. Eu falei, mas pelo menos o laudo, para eu ter uma ideia. Aí ele falou, não, o laudo tem. Aí deu lá, estiramento, lesão de LCM grau 2 e algumas outras coisinhas menores. Aí eu falei, pelo laudo, não é cirúrgico em hipótese alguma. Ele falou, quanto tempo você acha? Eu falei, cara, 3, 4 semanas. Mas isso pode aumentar muito, ou até diminuir um pouquinho. Porque eu não estou vendo o exame, não estou vendo você e tal. Ele falou, cara, por favor, vem para cá então novamente. Resumindo, fui, graças a Deus deu tudo certo, até um tempo menor, a gente conseguiu reabilitar. Aí dali, porque na primeira vez eu sofri muito preconceito, né, lá no clube, muito, muito. Era deixado de lado, assim, era um ninguém. Aí dali que abriu, as portas se abriram para eu depois voltar e trabalhar no próprio clube. Por isso que eu escolhi esse tema, porque esse tema de LCM foi que me abriu as portas realmente, aí dali foi. Ai, que maravilha, que maravilha. Eu lembrava dessa história lá no evento, lá no João Show, que você contou, eu achei muito interessante, muito legal. Que bom. Eu acho que esse é um beijo, Fábio, muito bom ter você aqui, uma grande honra, professor Fábio Feitosa. Fábio Feitosa, grande Fábio. Honra. Saudade, meu amigo. Eduardo, então eu acho que isso é uma coisa muito interessante da gente discutir hoje. Essa é uma das últimas perguntas que eu tenho lá para te fazer, ou talvez no meio da live, sobre essa grande diferença, né? Se é cirúrgico, se é conservador, a gente vai chegar lá. Mas eu queria que a gente começasse, quer dizer, começar a gente já começou, né? Mas entrando no ligamento colateral medial, queria que você falasse um pouco sobre esse ligamento, se ele tem alguma peculiaridade que você queira falar. Tem. E também sobre as formas mais comuns de lesionar esse ligamento. Então, esse ligamento é um ligamento realmente muito especial. Ele leva uma boa vantagem em relação a muitos outros ligamentos, que é a parte que tem relação com a parte de vascularização. É uma área muito, muito vascularizada. Então, quando as lesões ocorrem, a celeridade na cicatrização ela é maior em relação a outros ligamentos aí quando sofrem algum tipo de dano, né? Uma outra característica importante que poucas pessoas sabem e que eu acho que é fundamental, até porque se você vai executar algum recurso, seja termo, eletro, fototerápico, enfim, você tem que saber onde está esse ligamento. Não basta saber que é no compartimento medial do joelho, isso é muito pouco, né? Então, é um dos maiores ligamentos que a gente tem. Você tem ideia, ele varia entre 8 e 11 centímetros de comprimento. É muito grande. Então, tem muita gente que fala, não, o ligamento colateral medial, tá, sai de onde e vai para onde? Sai do epicôndilo medial e vai para o côndilo medial da tíbia. Não, não é isso, não. Ele começa cerca de 4 centímetros antes do epicôndilo medial. 3 a 4 centímetros antes do epicôndilo medial. Aí desce, passa pela interlinha articular fêmuro-tibial medial e vai lá para o compartimento medial da tíbia, a cerca de 4 centímetros abaixo também do platô tibial. Bem pertinho ali, e de forma mais profunda,
em relação ao ponto de inserção da pata de ganso. Então, ele tem essas características aí peculiares, além de ser o principal estabilizador do compartimento medial do joelho, né? E, normalmente, os mecanismos de lesão, né, independente se... Inclusive, até dentro do assunto ainda, mas dando um parênteses, na clínica escola, que eu estou lá na universidade que eu voltei a lecionar em Minas, na Unipac, a clínica escola, o perfil dos pacientes é um perfil que eu nunca pensei que fosse pegar, por exemplo, um paciente que chegou lá na semana passada, o Mauro, com ruptura total de cruzado anterior, LCM, grau 2 e menisco lateral. Nunca pensei. Aí, na avaliação com os estagiários, lá a gente foi ver, foi acidente de moto. Menisco lateral ou medial? Não, lateral, porque normalmente lateral? é o medial. Né? Eu olhei assim e falei, o que será que foi? Tá estranho isso. Aí no dia da avaliação, a gente pegou a ressonância, foi olhar e o estagiário lá fazendo a anamnese, avaliando, eu do lado. Enfim, foi acidente de moto. Então, um carro bateu nele de moto, ele estava com a esposa, ele caiu, não lembra direito, torceu o joelho, a moto caiu em cima do joelho dele, enfim. E teve essas lesões. Mas, normalmente, quando a gente volta o raciocínio para lesões de LCM, independente do grau, no futebol, são basicamente dois mecanismos, que é aquele mecanismo de pivô, que geralmente quando o cara freia, no momento de desaceleração ele freia, trava a chuteira no gramado e gira o tronco sobre a perna fixa. Né? E aí, normalmente, ele vai cruzado, vai colateral medial, podendo embarcar junto aí menisco e cruzado, daqui a pouco eu até ia falar em relação a menisco, ou então o trauma no compartimento lateral do joelho. Né? O cara está correndo e tal, sofre um carrinho, alguém dá um trauma direto na face lateral do joelho, ali na altura de cabeça da fíbula que seja, ele vai sofrer esse estresse em valgo e caracterizando aí a lesão. Independente do grau, como eu falei anteriormente, vai depender realmente da intensidade, né? Perfeito. Você falou que ia falar alguma coisa do menisco? Em relação ao menisco... Lesão das fibras profundas, né? Exatamente. Ali, quando ele passando pela interlinha articular femorotibial medial, as fibras mais profundas se deslocam, né, lateralmente e vão se inserir lá no corno posterior do menisco medial. Então, é fácil de imaginar que quando esse ligamento sofre um estiramento, esse compartimento também que se fixa no corno posterior do menisco medial também vai sofrer esse estiramento. E a gente sabe muito bem que, do ponto de vista de mobilidade, o menisco medial é um menisco fixo, ele praticamente não se move. O menisco lateral não, quando ele sofre uma sobrecarga, ele dá a reboladinha dele lá e foge. O medial não tem como fazer isso. Então, por ser um menisco fixo, quando ele sofre esse estiramento, acaba levando de brinde essa lesão de menisco medial. Então, por ter essa relação anatômica explícita, é muito comum lesões de ligamento colateral medial junto com menisco medial. Por isso que eu estranhei esse paciente lá, mas o dele foi diferente. É muito interessante. Eu falo com os alunos, a tríade maldita, ou tríade do infeliz, Exatamente. a tríade de Odonog, tem vários nomes para essa tríade quando tem a lesão do colateral medial, cruzado anterior e menisco medial, né? Tá difícil. Mas eu também nunca vi lesão de colateral medial com menisco lateral. Um acidente é muito mais provável. Quando eu peguei, eu falei, gente, tem alguma coisa errada aí, não é possível. Com certeza. Só um detalhe, só para complementar. Eu acho muito importante puxar um pouco a sardinha para o nosso lado. Eu, graças a Deus, tive como professor de anatomia um fisioterapeuta, que eu não conheço ninguém no mundo que saiba mais anatomia do que ele, que é o professor Jorge Teixeira. E eu acho importante que seja um fisioterapeuta ministrando anatomia, porque nós sabemos o que é importante para lá na frente cobrar. Né? Quando a gente tem aula de anatomia dada por um dentista, não desmerecendo, mas um médico, ele não sabe a peculiaridade da nossa profissão. Então, esse dado, por exemplo, que o ligamento colateral medial emite fibras profundas que se fixam no menisco, é um dado extremamente relevante e que muitos alunos, os meus alunos agora do 9º período, fazendo uma revisãozinha justamente sobre esse caso, eu falei, por que não teve lesão no menisco medial se tem relação explícita do colateral medial? Vocês sabem disso, não sabem? Não. E por que não foi dado isso em anatomia? Por isso que eu acho que é importante que a anatomia humana seja ministrada por um fisioterapeuta. Vamos lá. Perfeito. E aqui temos um grande professor de anatomia, professor Pedro Paulo. Um beijo, uma honra ter você aqui também, todas as quartas-feiras na minha live. Eu conheço.
Pedro Paulo foi professor muito tempo também com a gente lá na Estácio, um grande professor e admirado professor também. Que bom. Muito bom, uma honra. É, E eu queria que você falasse um pouco da classificação das lesões do colateral medial, suas principais abordagens. É sempre um tratamento conservador? Então, Vanessa, tem essa classificação, eu até te perguntei hoje à tarde, né, porque essa parte de tecnologia, Instagram, eu não sou muito bom nisso, estou entrando. Eu estava dando um gás ano passado no meu Instagram profissional, que me pediram para fazer, mas eu tinha pessoas que estavam me assessorando, e infelizmente não puderam continuar, por isso que eu dei uma parada, mas eu já estou voltando. E eu te perguntei isso hoje à tarde, falei, você falou, vai querer mostrar a imagem? Eu falei, eu não sei como eu faço para mostrar a imagem. E você me deu uma dica, que eu quero até, inclusive, colocar uma coisinha aqui, para mostrar exatamente, para falar sobre essa classificação. Como é que eu viro a minha câmera aqui, gente? Tem aquele negocinho de virar. Isso. Aqui é o meu filho querido e amado. Ah, lindo. Parabéns. Obrigado, Vanessa. Então, aqui, deixa eu botar aqui rapidinho. Deixa eu desativar os comentários aqui um pouquinho, pessoal, para vocês poderem ver melhor. Aqui a gente tem essa classificação. Deixa eu segurar aqui por cima que fica mais fácil para usar o cursor. Aqui é o ligamento íntegro, né, o colateral medial íntegro. Aqui é uma lesão grau 1. O grau 1 nada mais é do que uma inflamação desse ligamento. Pouquíssimas fibras se rompem, né? A gente conta como estiramento leve, né? Aqui um grau 2, até aproximadamente 50%, 60% das fibras podem se romper. E no grau 3 é a ruptura total, né? Eu até fiz aqui uma evolução, fazendo uma associação. Aqui está de novo, eu fiz questão de colocar essa imagem, para mostrar aqui fibras do colateral medial indo para o corno posterior do menisco. Fiz questão de colocar essa imagem aqui também, que é importante para ratificar o que nós falamos há pouco, né? E aqui 3 exames em sequência, mostrando um ligamento íntegro, mostrando um ligamento com estiramento grau 2 e mostrando uma ruptura total. Que era uma ressonância magnética aqui no corte frontal, né, desse joelho aqui. A gente percebe o colateral íntegro aqui. Na ressonância magnética ele aparece, é como se fosse uma corda preta, né? Esse joelho direito está íntegro aqui. Já que agora que já é o joelho esquerdo, ó, a gente percebe que não é uma corda totalmente preta. A gente percebe falhas nela e acúmulo de líquido, né, que é o edema nas áreas periféricas. Isso aqui já caracteriza uma lesão grau 2. E num grau 3, que é a ruptura total, entra aqui, ó, de novo no joelho esquerdo. A gente percebe que essa falha, tá a cordinha aqui preta, aqui falhou, caracterizando aí essa lesão grau 3. Deixa eu minimizar aqui, voltar aqui para... Voltei. Pensei que eu fosse me enrolar, mas acho que eu fui bem, né, Vanessa? Não, ficou ótimo. Deu para ver bem. Eu falei, acho que eu E vou me enrolar. ilustra, é ótimo. Não, ficou maravilhoso. Obrigada. Que bom. E respondendo também a sua colocação, a sua pergunta, no que diz respeito à abordagem se sempre é conservadora, não. Mas em mais de 90% dos casos, sim, independente do grau. Tá? Porque quando a gente fala rompeu, é cirúrgico. Não necessariamente. Exemplo, esse paciente lá do cruzado anterior, pelo perfil dele, eu vou até aconselhar ele, falar, não opera, vai acabar perdendo o emprego, não opera. A gente vai dar um jeito aqui de... Mas como não é o tema aqui, não vou me aprofundar. No colateral medial, tem casos de ruptura grau 3, que com imobilização, né, ali 4, 6 semanas imobilizado, há um processo de cicatrização, na grande maioria dos casos, grande parte dos casos. Então, o tratamento inicial eleito sempre é o conservador, mesmo no grau 3. Agora, chegou, fez o período de imobilização, não cicatrizou, ele está ali com um bocejo de valgo importante, e aí não tem jeito. Principalmente se tratando de atletas, acaba sendo cirúrgico, né? A cirurgia não é minimamente invasiva, é via artroscópica, e faz ali, pega normalmente enxerto de semitendinoso, pode ser o graxo também, mas normalmente é o semitendinoso, enxerga, fixa com um mini parafuso ali bioabsorvíveis, fecha, bota mais 4 semaninhas aí, no máximo 6 imobilizado e cai no nosso colo e vamos reabilitar. Mas mais de 90% dos casos a abordagem é conservadora. Perfeito. Agora, em cima do que você falou, se ele é um atleta, ele tem uma ruptura... Assim,
A gente sabe que, graças a Deus, ruptura total não é tão comum. É muito É mais raro. comum uma pequena lesão, aquele pequeno estiramento, né? Ainda bem, mas uma ruptura total num atleta profissional. Você acha que valeria a pena ele ficar 6 semanas imobilizado, esperando verificar se vai dar certo ou não a imobilização para depois pensar em cirurgia? O que você acha? Então, do ponto de vista teórico, não valeria a pena. Mas como ele apresenta essas características De uma boa de cicatrização, vascularização. fácil cicatrização, na verdade, na prática, acaba valendo a pena. Por quê? No procedimento cirúrgico, por mais especialista que seja o cirurgião, pode acontecer, em muitos casos acontece, o que a gente chama de aumento do ponto cirúrgico, ponto de tensão. Esse ligamento, comparado com o antigo que rompeu, ele acaba ficando um pouco mais encurtado. Ele ficando um pouco mais encurtado, ele vai alterar toda a biomecânica do joelho e além, ele pode não voltar a ter outras lesões de LCM, mas outras lesões na periferia podem vir a acontecer. Então, mesmo o atleta profissional se opta por esperar para ver se vai cicatrizar mesmo, se não, vai para o procedimento cirúrgico. O LCM ele é um pouquinho diferente dos demais. Por exemplo, não dá para imaginar um atleta profissional sem cruzado anterior. Inimaginável. Né? Ainda tá mudando tanto que pode ser que daqui a um tempo, né, Eduardo? As coisas estão... Eu falo para os meninos, cara, eu falo, gente, vocês estão com a faca e o queijo na mão. As coisas que estão aí de tecnologia, que estão avançadíssimas na fisioterapia, vocês têm tudo nas mãos de vocês. Na minha época, vocês formou em que ano, Vanessa? 98. De 8 anos, 97. Então somos aí bem próximos. Era uma coisa assim que, ressonância magnética, eu me lembro a primeira vez que eu vi o exame de ressonância magnética, foi na Fisio-Barra, eu era estagiário ainda com o Newton me chamou na sala, me mostrou, eu olhei e não vi nada. Gente, eu nunca imaginei que pudesse ter esse exame e tal. E hoje a gente tem tudo, artroscopia antigamente, pô, você lembra disso? Muitas lesões de menisco, o cara abria céu aberto e tirava o menisco fora. Hoje não, a artroscopia tirou 15%, volta, o cara sai andando do centro cirúrgico. Sim. Hoje o pessoal não está sabendo aproveitar. Eu falo para os meus alunos também que quando a primeira vez que eu trabalhei no Vasco, de 98 a 2004, era uma fisioterapia. Aí depois, quando eu fui como coordenadora, de 2008 a 2014, a fisioterapia já tinha evoluído, assim, horrores positivamente, né? Mas uma coisa demais. E hoje em dia, em 2021, a fisioterapia esportiva deu um avanço, assim, gigantesco. Então, a galera tem que se atualizar, porque realmente vem mudando, toda a fisioterapia vem mudando, mas eu observo que a fisioterapia esportiva está num ritmo muito acelerado, muito bom. É porque os alunos, Vanessa, o que eu vejo, até porque eu voltei a lecionar agora ano passado, depois de ter ficado um bom tempo fora, o aluno, ele está muito mecânico, ele quer o diploma e não pensa em outra coisa. Ou então quer fazer tudo curso que sai de novidade, o cara vai e faz. Aí teve até, inclusive, lá no estágio, de vez em quando, eu gosto muito de terapia manual e uso também aqueles cintos de terapia manual, né? Aí já teve aluno me perguntando, professor, esse cinto é o do Mulligan? Eu falei, não, esse cinto é meu. O Mulligan deve ter o dele. Cinto de terapia manual. Aí eles se prendem em alguns conceitos, em algumas, né, que não dá, eu não tenho muita paciência para isso não. Eu falei, não, o cinto é meu. O Mulligan teve o dele, o meu é meu. É de terapia manual. Ponto final. O Mulligan usa também, né? Mas tem vários métodos, vários recursos, vários cursos que usam o cinto de terapia manual. Perfeito. A outra coisa que eu falo também, ontem eu falei isso na sala de aula, que você já foi aproveitar a oportunidade de falar, galera, me dá um feedback aí se vocês concordam comigo, especialmente os professores, tem um monte de professor aqui. Você já foi num rodízio, Eduardo, que tem tudo? Tem carne, tem japonês, tem pizza, tem massa, tem tudo. E aí você come, você acha tudo gostoso, mas nada é assim, uau! Professor Renato, escuta isso, vê se você concorda comigo. Uma honra ter você aqui. E aí nada você fala assim, uau, isso é muito bom. Diferente quando você vai comer uma carne, você vai naquele melhor restaurante de carne. Ou você vai no japonês, você vai no melhor restaurante japonês, você quer comer aquele japonês. É a mesma coisa o fisioterapeuta que quer saber tudo. Exatamente. O fisioterapeuta, ele quer ser bom em tudo.
mas ele não é Exatamente. bom em nada. Nossa, eu Ele concordo em precisa gênero. escolher uma área e ser bom naquilo. Ser bom naquilo, sabe? E se dedicar àquilo, e estudar aquilo com afinco. E aí Exatamente. ele vai falar assim: eu sou fisioterapeuta com especialidade tal, e trabalho tal, me dedico a tal coisa. Quando você fala, eu sou fisioterapeuta, mas trabalho com isso, a gente pensa assim, será que ele sabe isso tudo de uma forma tão profunda assim? Mas Vanessa, eu vou enfim, te ser bem fica aí sincero. essa Se tiver algum questão. colega nosso, algum colega físio aí que atue na área de pneu e UTI, ligar para mim e falar, Eduardo, eu não tenho como ir hoje, de jeito nenhum. Quebra esse meu galho. Não vou, porque vai ter morte. Certamente já alguém Sim, vai morrer. Não lembro, não sei. E agora me chama para alguma área de ortopedia, de esportiva, aí eu vou. Com o maior prazer do é mundo. isso. Esse lance de querer abraçar o mundo também é outra coisa que eu tenho notado. Os alunos falam, vou atender o neuro, vou atender... Gente, calma. Foca. A gente Foca tem que é que melhor. delegar, a gente tem que aprender a delegar. Né? Quando eu Exatamente. tenho eu estou atendendo lá com osteopatia e vem um paciente com uma questões de fisioterapia pélvica muito importante, eu indico para o fisioterapeuta pélvico, porque eu sei Exatamente. aonde acaba o meu limite, né, de atendimento. Mas Mas é falta essa isso. humildade. Então, oi? Falta essa humildade para alguns, que é abraçar o É, mundo. mas, mas a galera vai aprendendo, já fica aí a dica, galera. Então vamos lá. O que você acha, Eduardo, importante a gente avaliar em um paciente que chega com esse diagnóstico? Então, chegou lá na clínica escola, um paciente com diagnóstico de lesão de ligamento colateral medial. Como é que seria a sua abordagem na avaliação? Bom, vou até colocar de forma diferente. Esse paciente que chegou lá, o Mauro Fernando, é um caso atípico. Atípico dentro do meu universo de atuação, né, que é mais pega a parte de lesão desportiva. No caso dele ali, a gente avaliou, eu fiz a manobra, a gente fez avaliou a ressonância magnética, fizemos as manobras de estresse em valgo, palpação, deu positivo. No caso dele ali, o foco é fortalecer, cicatrizar o quanto antes esse ligamento para que ele retome a atividade profissional dele. No futebol é um pouquinho diferente, né? Por exemplo, a gente sabe muito bem que tem muitos atletas que eu tive o prazer de trabalhar aí de 2016 até 2019 com o Renato Augusto na China. Voltei na hora certinha, voltei em 2019 e em 2020 começou a pandemia. Cheguei no momento exato. E o Renato, ele é um. A gente fala com ele. Quem começou a trabalhar com o Renato foi o Bruno Maziotti no Corinthians. E aí, em 2015, o Renato foi eleito o melhor jogador do Brasileirão e foi vendido para a China. Implorou para o Bruno ir, porque o Bruno alinhou ele. O Renato não foi. O corpo dele não é projetado para jogar futebol. Ele joga de teimoso. E você vê ele andando, você fala, cara, esse cara, se anda assim, ele não corre. Mas o trabalho que o Bruno fez com ele foi tão perfeito que ele joga em alto rendimento até hoje, tanto que disputou a última Copa do Mundo em 2018. E o Renato tinha um problema muito grave. Por isso, muitas lesões musculares. Ele tem um valgo estático absurdo e tinha um valgo dinâmico absurdo. E o Bruno conseguiu consertar isso. O valgo estático não tem como, mas o valgo dinâmico minimizou muito. E desde então, aí acabou que o Bruno me indicou para ele, porque o Bruno não pôde ir na época. Eu fiquei lá esses 3 anos e meio. Graças a Deus, fazendo esse trabalho de bastante fortalecimento de compartimento lateral, quadril, elásticozinho, o tempo inteiro, glúteo, glúteo, glúteo. Ele, graças a Deus, não teve nenhuma lesão muscular, muito menos colateral medial. Então, eu relaciono muito isso ao valgo, ao valgismo. O valgo é um fator que assim, que influencia bastante nessas lesões de colateral medial. Perfeito, perfeito. Lendo aqui o que o professor Renato falou, ser generalista é salutar para indicar melhor aos nossos clientes a especialidade, mas cuidado com a especialização que só entende as partes e ignora o todo. Na verdade, Renato, o que eu quis dizer é assim, eu entendo, concordo com o que você falou, tudo dá margem para discussão, né? Mas o que eu quero dizer é assim, fiz uma especialização em acupuntura, aí fiz uma especialização em osteopatia, aí fiz uma especialização em fisioterapia pélvica, aí fiz uma especialização em pneuma, aí fiz uma... O que eu quero dizer é isso. É a pessoa que está abraçando muitas áreas e não se dedica especificamente a uma, o que eu quis dizer em relação a isso. Tá? Claro que a gente precisa olhar o paciente como um todo, isso é sem dúvida. Né? Isso de olhar o paciente como um pedacinho, um quadradinho, um ombro, quadril, né? Isso aí não, né? Não é isso. E não é isso que eu quis dizer. É a pessoa que tem muitas formações, mas não se dedica especificamente a uma
formação, tá? Foi isso que eu quis dizer. Agora, também Quem tem as deve, exceções, né? só para complementar e talvez encerrar esse assunto, quem deve olhar o paciente como um pedacinho é o cirurgião ortopédico. Tem o cara que só opera ombro. Chegar um tornozelo para ele e falar, pode ir embora, eu só opero o ombro e acabou. Mas ele é muito bom em ombro, ele sabe tudo de ombro. E nesse sentido eu também concordo. Mas vamos lá. Sim, perfeito. Mas obrigada aí pela colaboração, Renato. Você, numa lesão de colateral medial, ou antes de dar alta, né, para um paciente que veio de uma lesão de colateral medial, você trabalharia o valgo dinâmico? Você se dedicaria a isso? Como é que você vê o valgo dinâmico na lesão de colateral medial? Sim, sim. Como eu comentei anteriormente, na minha opinião, tem influência direta. Então, o elásticozinho, né, para glúteo, é para a vida inteira dele. A gente já avisa logo, falou, olha, o Renato é um. O Renato deve ter uns 30 elásticos. Dorme agarrado com elástico. Porque ele sabe que precisa disso. Entendeu? Ele sabe que se não fizer, vai dar problema. Então, nesse sentido, sim, a gente fortalece bastante o compartimento lateral, principalmente glúteo, para tentar justamente minimizar esse valgo dinâmico ou mantê-lo sem o mesmo. Eu acho fundamental isso. E além de fazer esse trabalho, que, entre aspas, acaba sendo um trabalho preventivo também, né? Nas fases intermediárias e avançadas, eu faço trabalhos específicos de estresse sobre o ligamento. A gente vai estressando ele para ir testando até que ponto. Até tem depois aqui um slide também que eu separei para mostrar sobre isso. E na medida que você vai estressando ele, vai testando no que diz respeito à distância, angulação e velocidade, intensidade, já é um parâmetro que eu tenho para saber que, bom, agora eu vou solicitar um exame de imagem sabendo que esse ligamento está cicatrizado e o atleta pode voltar 100% à função. Perfeito. Você falou de duas formas de lesionar, né? O colateral medial. Uma delas é o movimento de pivô, né? Fazendo um valgo do joelho. E aí, você acabou de falar do complexo posterolateral do quadril. Então, a fraqueza do complexo posterolateral do quadril, a gente sabe que é uma das causas da lesão do colateral medial, né? Inclusive do cruzado anterior, já tem vários artigos mostrando isso, né? E desde que o Powers, lá em 2000, vem falando do complexo posterolateral do quadril, do valgo dinâmico, isso mudou muito a fisioterapia em relação a essa questão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a galera que não conhece isso que a gente está falando. Então, essa fraqueza, né, desse compartimento posterolateral, incluindo ali principalmente glúteo, enfim, isso vai gerar um estresse em valgo no joelho. Então, esse estresse em valgo o cara não percebe. Andando, correndo, ele não percebe. Então, se ele não tem esse complexo muito bem fortalecido, muito bem estabilizado, ele vai gerar estresses em valgo durante qualquer tipo de corrida, seja em linha reta ou curvilínea. E isso vai estressando esse ligamento. Então, com o tempo, ele vai sendo minado, até que uma entorse, que se ele não tivesse essa fraqueza de compartimento posterolateral, uma entorse simples, que não causaria dano algum, mas por ele ter essa fraqueza, essa área medial, esse compartimento medial em valgo está instável e aí acaba a lesão aparecendo. Por isso que a gente explica para os atletas, quando a gente avalia, né, e detecta essa fraqueza, é uma aula. A gente acaba dando uma aulinha, fala, senta aqui, é o seguinte, eu não vou te obrigar a ficar usando elásticozinho todo dia, antes do treino, depois do treino, antes do jogo, no aquecimento, não é porque eu quero te maltratar, não. Aí dá essa aulinha, fala de forma bem clara, né? A maioria dos atletas entendem, fala, olha, esse teu compartimento aqui está fraco. E isso está gerando uma instabilidade no teu compartimento medial do joelho. Então, é necessário que a gente faça esse trabalho de fortalecimento preventivo para que você, no futuro próximo, não gere uma lesão nesse teu ligamento ou em outros ligamentos, como você mesmo citou, cruzado, enfim. Então, há necessidade de explicar, porque tem atleta que é preguiçoso. O cara quer ir para o treino, acabou o treino, ele quer ir embora e ponto final. E a gente explica, fala, olha, é importante esse trabalho preventivo. Não posso te obrigar. Mas se você não quiser fazer, é um risco que você está correndo. O Renato é um que em vários momentos, que a gente trabalhava lá na China, chegava assim, folga, tipo, tinha 2, 3 dias de folga, ele, cara, vamos para academia, vamos. Eu falei, Renato, hoje não, vamos amanhã. O cara que quer trabalhar e gosta de trabalhar. Então, trabalhar com profissionais assim que gostam e entendem, né, o porquê do trabalho fica muito mais fácil para a gente. Sim, perfeito. É bom quando o atleta está engajado junto com a gente, né? Nossa. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Pessoal, lembrando, só para complementar aqui o que o professor Eduardo está falando,
lembrando que não é assim, valgo dinâmico, um leve valgo, isso aí do dia a dia é o que a gente mais Faz vê, parte né? disso. Faz parte. A gente está falando de um grande desequilíbrio da musculatura, gerando um maior valgo, e aí sim podendo. Porque isso vem mudando tanto, Eduardo, de um tempo para cá também, de novo, né? Porque teve uma época que era o boom do valgo dinâmico, e todo mundo falava do Sim. valgo dinâmico. Agora está entrando em conflito e discutindo aí esse valgo. Então, É, só para deixar claro que o valgo, esse pequeno valgo vai faz acontecer parte, aí no dia a dia, faz parte. Né? exatamente. E com relação ao tratamento, como é que é a sua abordagem? Eu queria que você falasse um pouco da parte de tá? De eletroterapia. Numa parte inicial, como que seria a sua abordagem? Você falou de estressar aí o ligamento, mas eu queria que você começasse a falar um pouco de como que seria a sua abordagem? Então, na fase inicial, né? Eletrotermofototerapia. Sim, sim, sim. Nessa fase inicial, né, obviamente, nem pensar em estressar esse ligamento. A gente vai deixar ele quietinho para cicatrização. Normalmente, o atleta ele fica lá com o Robocop. O atleta não, o paciente. Ele fica lá com o Robocop, né? E só tira o Robocop para fisioterapia e para o banho. E quando tira, é crioterapia, muita crioterapia, que vai acelerar muito esse processo de cicatrização, 4, 5 vezes ao dia, se necessário, e aquela famosa panquecona de gelo, 25 a 30 minutos, isso auxilia muito. Eu gosto muito de laser terapia, eu uso muito laser para acelerar esse processo de cicatrização, e até por ter um processo de inflamação local também devido à própria lesão, estiramento, pelo menos a minha experiência me mostra que a microcorrente também tem uma resposta muito boa para esse tipo de lesão. Então eu foco muito em crioterapia, laser terapia e microcorrente. E tem dado resultado. Tem dado resultado assim rápido, veloz. Em cerca de uma semana, estiramentos aí grau 1, grau 2, uma semana, 10, 12 dias, a área já está ali bem menos sensível, praticamente indolor, e aí já dá para começar a trabalhar a parte dinâmica. Perfeito. O professor Renato está perguntando se você indica palmilha e correção de pisada para prevenção de lesão. Assim, quando a gente detecta esse tipo de situação, sim, sem a menor dúvida. E não são poucos casos, né? Em vários casos acaba que a gente realmente detecta isso, a pisada está errada, e essa pisada estando completamente equivocada, isso vai gerar aí uma bola de neve, né? Lesões irão aparecer, seja tornozelo, joelho, vai subindo. Então, detectou esse tipo de alteração, indica a palmilha sim para realinhar, para reajustar. Especialmente a pisada, o excesso de pronação na pisada, né? Vai estressar ainda mais. Avaliar também o ângulo ali do tornozelo. Então, não é fácil. Para os alunos que estão assistindo, é muito bacana, é muito satisfatório, mas não é fácil. Tem que estudar. Sim. E com relação aos exercícios, o controle motor, cinesiofobia, queria que você falasse um pouco sobre essa parte. Então, eu até trouxe aqui a reeducação sensório-motora, como é que seria a sua abordagem? Tem algumas coisas, principalmente que eu pensei que tivesse nesse meu computador, mas está no antigo. Mas eu tenho aqui uma coisinha que eu... Deixa eu virar aqui a tela de novo. Que eu costumo montar... Espera aí, deixa eu pegar aqui. Aqui já. Justamente para começar a pensar em estressar esse ligamento, obviamente depois já desse período agudo aí de cicatrização, né? Normalmente o que eu faço? A gente começa com velocidade baixa, tá? Vamos supor que a lesão seja no LCM direito, joelho direito. Então, nós solicitamos o atleta, o paciente, no caso aqui, esse hábito de estar falando atleta, em linha reta, tá? Andando de forma moderada, de forma rápida, depois trotando, depois em média e alta velocidade. Linha reta. Tudo bem? Tudo bem. Aí eu vou lá e aumento o ângulo. Repito, linha reta, estamos falando de joelho direito. Aí eu vou lá e, pumba, aumenta essa angulação. Na medida que ele chega aqui, nessa angulação baixa, eu já estou estressando o LCM, partindo do princípio que é o joelho direito. Faço isso também em velocidade baixa, média e alta. Passou pelo teste, tudo bem? Sente alguma coisa? Um desconfortozinho mínimo, segura. Voltamos na etapa 0, até chegar ao ponto de que quando ele fizer a curva nessa angulação, ele não sente nada. Não sentiu nada? Não, então vamos avançar. Aumenta a angulação. Tudo bem? Aumenta a angulação e depois a gente finaliza com o famoso 8. Né?
aquele circuito em 8, que a gente vai estressar esse ligamento o tempo inteiro, e se ele realmente já apresenta ali essa região sem sensibilidade alguma, sem dor, aí eu já começo a me preparar para fazer o trabalho de campo, né, para voltar com esse atleta aí ao treinamento normal, à vida normal. Então, esse trabalho de aumento de angulação para estressar esse ligamento é uma coisa assim que eu acho fundamental, acho muito importante. E, obviamente, outros trabalhos, que eu trouxe mini vídeos aí, tudo de 5, 6 segundos, rapidinho. Se você me permitir, eu até passo daqui a pouquinho. Mas, basicamente, isso. E muita hidroterapia. Eu amo o trabalho de hidroterapia, né? Eu, inicialmente, sem um pé de pato, depois utilizando o pé de pato até como fortalecimento e propriocepção, que funciona muito bem. E outros circuitos, aí, vários circuitos que a gente gera o estresse em baixa intensidade, média e, no fim, em alta intensidade. Tem um trabalhinho também que eu botei no final, que é estresse em alta intensidade. Se o cara passar nesse teste, falou, filho, pode voltar à tua vida normal, que tá tudo certo. Mas eu tenho aí, se você me permitir, eu até mostro. Mas pode falar. Permito, com certeza. O Pedro Paulo está perguntando, no caso de inibição de quadríceps, se você encontrar nesse tipo de paciente, se você trabalha com eletroestimulação, se você gosta de trabalhar com eletroestimulação. Pode ser. Sim, nesse caso, normalmente não há necessidade, porque, como eu disse, a recuperação desse atleta normalmente é muito rápida. Diferentemente aí do nosso famoso cruzado, que, pô, dá 15, 20 dias e o cara lá parado sem fazer nada, quando você vai olhar, já virou uma gelatina ali a coxa. É muito difícil. Esse paciente não. O do ligamento colateral medial é um paciente mais, aspas, menos complexo de tratar. É muito difícil, tipo, um paciente desse dar algum problema no meio. Só se realmente teve algum incidente no meio do caminho, no meio da reabilitação, estava andando, escorregou em alguma coisa, estressou mais, agravou a lesão. Tirando isso, se a coisa vai no curso normal, a tendência é a reabilitação plena e rápida. Beleza. Numa lesão, por exemplo, grau 2, Eduardo, o que você acha, por exemplo, dele começar, mesmo com uma imobilização, ele começar algum tipo de fortalecimento? Não, já começa. Claro, planejado, com fisioterapeuta. Fala um pouquinho disso pra gente. Já começa. Mesmo tendo ali uma área ainda um pouco sensível, justamente para evitar esse déficit de quadríceps e demais grupos musculares da coxa, a gente já inicia, obviamente, em cadeia aberta, né? Fazendo um trabalho de caneleira, ou com um tensor, enfim. Já dá para iniciar esse trabalho desde o início. Obviamente, tentando não realizar movimentos que possam estressar essa área. Essa área tem que ficar protegida enquanto está em processo de cicatrização. Mas, concomitantemente a isso, o fortalecimento é realizado. Perfeito, perfeito. Você encontra muito atleta com cinesiofobia? Um caso desse, por exemplo, eu já peguei não muito, né? Mas alguns atletas com cinesiofobia. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente. Nesse caso, como que seria a sua abordagem? O próprio Henrique, né? Esse atleta do Flamengo que estava lá no Bordeaux, foi muito difícil porque impregnaram a cabeça dele. Na época, ele estava muito em alta lá no Bordeaux. Ele era o capitão do time, tinha sido campeão da Copa da França, feito o gol do título, enfim, ele estava com muita moral. Então, colocaram na cabeça dele, de qualquer jeito, que ele, se ele não operasse os adutores, ele não ia voltar a jogar futebol profissional. E para um cara que, pô, ele é um cara sensacional, virou um amigo, mas não tem muita instrução, enfim, e botaram isso na cabeça dele, essa questão do médico, né? O médico falou que tem que operar. Calma, o médico não é Deus, Deus só tem um, né? Então, mesmo na época, ele foi pro Corinthians para fazer uma reavaliação. O Bruno falou, cara, isso aí não é cirúrgico, mas você vai ter que fazer um trabalho aqui. Ele falou, eles não vão deixar eu ficar aqui, eu vou ter que voltar para a França. Aí acabou que é lá que estourou, para resumir a história. E aí eu falei, não, a gente vai fazer um trabalho, confia em mim, confia no Bruno, confia no Dr. Joaquim Grava, que foi quem avaliou ele na época, e esquece esse pessoal aí. Já que o teu empresário conseguiu que eu viesse para cá para a gente trabalhar, faz tudo o que eu estou falando. E assim foi, só que o medo, eu falava, ó, vamos fazer isso hoje. Ele, não, isso eu não vou conseguir fazer. Eu falei, Henrique, confia em mim, você vai conseguir, cara. Então o medo dele em relação ao trabalho de cinese era tão grande que eu tive muita dificuldade de quebrar esse medo dele, eu tive que desacelerar, eu tive que voltar 2 passos atrás para falar, vamos fazer uma coisa mais simples então. Aí se sentiu bem? Sim. Então agora vamos aumentar um pouquinho. E foi, assim foi. Quando chegou pela segunda vez,
que inclusive foi por isso que eu escolhi esse tema, que eu voltei lá no segundo semestre para reabilitar esse LCM dele tirado, eu falei, Henrique, isso aqui é rápido, agora eu preciso do teu feedback. Você vai embarcar nessa comigo? Ele falou, pô, fica tranquilo que agora eu já estou bem mais relaxado em relação a isso. Mas no início foi muito complicado e já peguei sim alguns atletas com muito medo, e isso prejudica muito, muito o trabalho. Você que também tive um atleta. já deve ter pego muito, né, Vanessa? Sim, só para complementar aí o que você falou, eu tive um atleta que teve também uma lesão de colateral medial e ele estava com muito medo de chutar, né? Então ele não queria fazer chutar de jeito nenhum com a borda medial do pé. E aí eu peguei uma bola grande, né? E coloquei num espaço bem curtinho, falei, ó, chuta devagar essa bola e vê se você vai sentir dor. E aí ele ia chutando, e aí comecei a aumentar o espaço para ele chutar. E aí ele começou a chutar e ele foi vendo que ele tinha condição. Perfeito. E aí, com isso, a gente começou a fazer um trabalho para ele poder. Mas isso sem falar. O mais interessante é você sem falar que, vou trabalhar o seu medo, né? Não, você tem que dar estímulos, uma coisa mais lúdica, vamos brincar aqui. E assim foi, e aí ele foi perdendo medo. Então, é isso, pessoal. É começar a dar diferentes tarefas para a pessoa esparecer e nem pensar no que está fazendo. Exatamente. E acontecer. Meu amigo, se você quiser mostrar aí os vídeos pra gente. Vou mostrar aqui. Eu selecionei, até anotei aqui uma colinha. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Eu não virei ainda a câmera. Agora que virou. Deixa eu pegar aqui botar em tela cheia. Esse aqui, por exemplo, tem íntima relação com o que você falou. Só que, na verdade, eu não coloquei bola. Já tinha colocado, mas não está nesse vídeo. Mas é uma forma de estressar esse ligamento de forma devagarinho no início, para depois a gente ir aumentando a carga. Só um segundo, eu já vou achar aqui. A gente... Não. Se eu olhar, tem que olhar o vídeo. Eu botei o número aqui, mas eu anotei tanta coisa que eu sei que não vai dar tempo de fazer tudo. Então, só enquanto eu vou achando aqui, achei. Vanessa, você conhece o Vertimax? Conheço? Vertimax? Conheço. Depois eu até botei uma coisinha aqui também. Então, isso aqui, por exemplo, ó. Esse, inclusive, por acaso, é o Léo Matos, que está no Vasco agora. Esse ele estava na Ucrânia na época. Teve também lesão de LCM. Estressava. Bilateral. Ele teve no direito, mas aí, estresse esquerdo para você comparar. Estresse direito. Estresse esquerdo e assim vai evoluindo, enfim, né? Isso é um dos tipos de trabalho. Deixa eu ver algum outro aqui, rapidinho. O que eu falei para você da mudança de direção, tá? Esse outro atleta aqui já é em fase final, ele já fazendo um giro a 90 graus. Cadê esse vídeo aqui? Esse vídeo aqui, sim, 32. Anotei aqui, 33. Esse daqui. Alta velocidade na areia. 90 graus. Isso aí é o estresse total sobre a LCM, na areia ainda, que é piso irregular, a chance de já estar cicatrizado é muito grande. E aqui, eu tenho outros vários, mas não vai dar tempo. Pegar só mais esse aqui antes do último. Esse daqui é interessante, ó. Uma rampa que tinha lá no clube. Presta atenção para não errar. Colocava ali circuitozinhos para ele ir girando e estressando. Aí, baixa velocidade, depois aumentava a velocidade. E aqui, como você falou, a questão da bola, no meu caso aqui eu fiz sem a bola. Eu fiz isso aqui, ó. Elástico na coxa e no tornozelo. Estressa. Maravilha. Estressa. O espaldar serve para isso também. Sim. Tem muitas utilidades. E por fim, tem outros aqui, mas eu não vou... só mais um. Desculpa, esse aqui é importante. Também não tá... Dá tempo. Temos ainda 9 minutos. Então ótimo. Então vamos lá. Esse aqui eu vou ter que ir aqui embaixo. Aqui, ó. Dá um... Voltar aqui. Botar em tela cheia. Que é... Cadê a tela cheia? Que tá aqui. Que é também eu impondo resistência com elástico e ele batendo de chapa. Uma das poucas vezes que eu consegui filmar o trabalho com o Henrique, porque quando eu voltei essa segunda vez lá, me proibiram de filmar lá dentro.
E aí, meu irmão, o cara já se sente seguro, né? Batendo de chapa Ah, contra a resistência e vai embora. E por fim, porque senão tem muita coisa aqui que tá. Não tem um aqui também que é interessante do elástico. Cadê? Trabalho de equilíbrio. Aqui, ó, também tem umzinho. Colocando duas plataformas ali, já vai estressando também, fazendo bilateralmente sempre, né? é um trabalho de controle motor também, né? Exatamente. A última. E tem uns que não tem controle nenhum, né? É uma dificuldade para fazer, que eu vou te contar. E aqui é só para algumas pessoas que possam não conhecer o Vertimax, né? Isso aqui eu montei uma clínica, um dos atletas brasileiros lá no Bordeaux, da época, o Jussier, ele precisa muito de trabalho preventivo. Ele falou, cara, e o clube, eles não estão liberando o clube direto. Eu falei, cara, vamos montar uma clínica na tua garagem. A gente montou. Aí aqui é o Vertimax, ó. E a gente Isso aí dá para você brincar, né, Vanessa? Você conhece o aparelho? Sim. Isso aí você faz Sim. 1 trilhão de trabalhos. Vou mostrar só mais um do Vertimax. Aqui. A gente impõe a resistência que a gente quer, se é bilateral, se é unilateral, enfim. A gente faz tudo que a gente quiser aí no Vertimax. É maravilhoso. E só para finalizar, Maravilha. um trabalho aqui, que é o seguinte. Já está em tela cheia. Que é o seguinte. Já está mesmo? Deixa eu ver. Tá. Não é esse não. Eu esqueci de tirar ele. É esse daqui, ó. 40. Esse. 3. Esse aqui é o seguinte. Como eu falei durante aí a nossa live, quando chegar na fase final mesmo, que eu quero, bom, esse aqui é o teste final. Se ele passar nesse teste, é porque realmente esse ligamento já aguentou. O que eu fiz aqui? Eu coloquei 4 estacas aqui no gramado. Tem uma aqui atrás que não está dando para ver. E numerei. Falei, Henrique, grava. Essa é 1, essa é 2, essa é 3, essa é 4. Fica em 5 minutos gravando o número delas. A partir do apito aqui, eu vou te dar o comando. Você vai dar 1, vai dar 4, vai dar 3. E o cara fica birutinha, mas aí você trabalha todos os movimentos. 3. 1. 4. 3. Já errou. 2. 4. 3. Errou. 1. Deu. E a gente faz Muito isso. bom. Dá para fazer tudo que é piso, né? Enfim. Então são Muito algumas bom. maneiras, alguns modelos de trabalho, né? Que a gente, utilizando aí a criatividade principalmente, a gente consegue reabilitar de forma plena. Por isso que, graças a Deus, né, nós, fisioterapeutas brasileiros, somos tão requisitados aí fora, porque não tem mão de obra qualificada lá fora. Não existe. Sim. E um disparate muito grande da fisioterapia, Muito. da nossa fisioterapia esportiva, né? Com certeza. Que bom. Que bom que gera outras possibilidades para a galera Sim. daqui também. Você tem ideia, quando eu fui lá atender o Léo Matos na Ucrânia, uma das melhores estruturas de clube que eu já vi, incluindo o estádio, uma coisa assim de primeiro mundo, literalmente. A palavra fisioterapia não existe. Não tem fisioterapeuta no clube, só massagista. Fica difícil, né? Pleno século. Em pleno 2021. 2000, isso aí. Pleno 2021. Vai ficar gravado assim, Samira. Sempre fica gravado e eu coloco sempre lá no meu canal do YouTube. Tá bom, Vanessa Knus? Eduardo, então tá na hora da gente finalizar, mas antes de finalizar, Carlos Melo, um beijo, saudade. É o Carlinhos que eu tô pensando? Carlinhos, Saudade de você. Esse me ajudou muito também. Esse semestre também me ajudou muito. Muita coisa que eu sei, eu devo a ele. Sim, uma pessoa incrível também, com certeza, um querido. Eduardo, queria que você contasse. Então, primeiro, quero te agradecer pela oportunidade, dizer que foi uma grande honra. Eu sempre falo para os meus convidados que a gente tem que assistir a live de novo, porque é sempre muita informação para a gente aprender e tá sempre escutando aí, aprendendo com o convidado. Muito obrigada. Eu queria que você falasse o que você está trazendo de novidade aí para a galera, o que você está trazendo nesse mundo online, nesse mundo digital. Então, até estimulado pelo meu próprio filho, de 12 anos, ele falou, pai, você tem que montar um Instagram profissional.
Isso na pandemia, lá no ano passado. Você tem que montar, tem que montar. Eu falei, cara, eu não sou bom nisso. Ele, não, eu te ajudo. Aí eu fui buscar ajuda e montei o Instagram profissional. Como eu falei, ele estava sendo muito movimentado no ano passado, mas eu tive que tirar um pé um pouquinho esse ano, mas estou voltando. E aí, nesse tempo todo aí, eu fui notando muita carência, não só dos alunos, mas de colegas profissionais. E tem uma área que eu já estudo, essa área já há mais de 15 anos, que é uma área que eu amo de paixão, que é a área de interpretação de imagem radiológica. É um mundo que eu amo, amo. Então, eu estou lançando agora, até o final do mês, eu já gravei quase 50%, vai ser um curso online, que quem adquirir vai ter esse curso gravado para o resto da vida, que é de anatomia radiológica ortopédica com correlações clínicas. Exemplo, vou dividir por módulo, vou pegar o ombro. Tudo que o cara tem que saber de raio-x de ombro, as incidências, tudo, depois tomografia, depois ressonância magnética, e eu correlaciono o normal com as principais lesões desse segmento. Depois a mesma coisa para cervical, cotovelo, e assim vai, para o corpo humano todo. São várias horas, vai ficar tudo gravado. E a minha intenção nesse curso, eu estava pesquisando bastante e não vi nada parecido em relação a isso, é justamente atingir o máximo de pessoas possíveis. Já tem uma palestra agendada para sábado agora, numa faculdade lá de Fortaleza que eu conheço, e eu quero rodar, quero botar aí no Brasil inteiro. E como nós tivemos esse encontro aqui, eu pensei, falei com você até antes, você me deu 2 dicas, eu vou utilizar as 2. Para quem está assistindo a live, eu quero que tenha interesse em participar do curso, é para printar a live e colocar lá e me marcar no @fisioedurretondaro, que vai ter 30% de desconto, e a pessoa pode até pensar. Uau! Não, e aí que vem o melhor, que algumas pessoas até me desencorajaram, eu falei, não, vai ser assim, porque o momento é difícil, não dá. Tem gente que falou, pô, vai ser o quê? 2, 3 mil? Eu falei, não, esse curso não vai passar de R$300. É porque eu quero atingir muita gente. Então, para quem aí estiver assistindo a live, pode printar, em cima desses 300 já vai ter 30% de desconto. E outras pessoas que vierem assistirem depois e tiverem interesse, me chama no direct que também terão. É só falar que acompanhou a Vanessa, que é do Instagram da Vanessa, que também eu vou dar esse desconto aí pra galera. Ó, pessoal, desativei o comentário, tira uma foto aí da gente, printa a tela, marca lá o Instagram do Eduardo e aí já vai confirmar esse desconto. O professor também tem desconto, Eduardo? A gente também pode printar? Beleza. E eu estou fazendo com muito carinho, Vanessa, tá sendo muito bacana. Tá um trabalho realmente bem legal, bem legal. Acho que vai mudar a cabeça de muita gente. O cara que pega uma ressonância, olha e não vê nada, a partir de agora ele vai conseguir ver. Maravilha. Eu tenho certeza que qualquer coisa que você vai se programar para fazer vai ser um sucesso. Pedro Paulo, ressonância magnética também, raio-x, tomografia e ressonância magnética. Isso. Sucesso. Então, galera, segue o professor Eduardo Retondaro e printa a tela e coloca lá o Instagram dele para poder ganhar o desconto. Beleza? E quando ele lançar o curso, você já fala lá com ele que com certeza ele vai garantir o desconto para vocês. Beleza. Beleza. Pessoal, então lembrando que toda quarta-feira a gente está aqui junto às 19 horas. Semana que vem a gente vai ter a Janaína Cintas, é uma sumidade aí da fisioterapia hipopressiva, do Pilates, ela é conhecida como a rainha do Pilates. Ela é fisioterapeuta pela USP, pós-graduada em gerontologia, especializada em cadeias musculares, formou-se em Pilates e Pilates aéreos pela Escola de Madrid de Pilates. E ela é criadora da metodologia hipopressiva e o método ROD de reestruturação e reorganização da diástase. Então, semana que vem, 19 horas, toda quarta-feira, 19 horas. Muito obrigada, pessoal, por estar aqui com a gente até o finalzinho. Eduardo, muito obrigado, foi uma grande honra. Agradeço a todos os professores que estiveram aí, Fábio Feitosa, Rafael Cota, professor Pedro Paulo, professor Renato, uma galera aí querida. Um beijo grande. Obrigada, Eduardo. Obrigado. Um beijo. Beijo grande. Beijo.